família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo. Boa noite a todos. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, para que a gente possa entrar em sintonia com esse ambiente de paz, de serenidade, de tratamento espiritual. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora e mergulhamos de corpo e alma nesse hospital que nos acolhe, que nos abraça, que nos trata, que nos dá oportunidade de trabalho. Agradecemos sempre a Deus que nos concede a vida e o tempo. A Jesus, nosso mestre, nossa referência maior. Hoje, em especial, Allan Kardec, pelo seu aniversário, o nosso codificador. Agradecemos a toda a espiritualidade de encarnados e desencarnados que elaboraram a codificação espírita. Um avanço que nos traz, através da filosofia, da ciência e da religião, aquilo que nós precisamos saber para entender o porquê e o para quê. Qual é o colorido da vida, qual é a razão, o porquê de estarmos aqui. Então, é um momento de uma doutrina que nos consola, que nos esclarece e que vem nos libertando dessas amarras que muitas vezes nós criamos. Então, é um momento que nós todos, encarnados e desencarnados, estamos no mesmo universo dimensional, buscando essencialmente as mesmas coisas: a paz, a serenidade, o equilíbrio, a força que nos sustenta, aquilo que realmente importa, aquilo que vale a pena. Então, é o momento que nós viemos aqui recarregar as nossas energias, as nossas baterias, e com certeza, depois desse acolhimento, desse abraço, desse envolvimento, sairemos daqui um pouquinho melhor do que como aqui chegamos. E que Deus possa estar sempre dentro dos nossos corações. Que assim seja. O capítulo dessa noite do Evangelho segundo o Espiritismo é o 14º e fala exatamente honrar vosso pai e vossa mãe. É interessante porque isso já fazia parte dos 10 mandamentos. Moisés, século 13 a.C. Então ele traz um conjunto de leis e entre essas leis traz exatamente o decálogo, né? Muitas das leis que Moisés trouxe eram para uma época, para uma necessidade, de acordo com um momento. Outras, que eram uma inspiração divina, ok? Nós percebemos que ela ultrapassou a barreira do tempo. Então tudo aquilo que ultrapassar a barreira do tempo pode mudar alguma coisa na forma, mas a essência fica intacta. Se nós trouxéssemos os 10 mandamentos para hoje, ele cabe. Olha, é 1.300 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos nós, 3.300 anos aproximadamente. Então, os 10 mandamentos valem até hoje. Você pode trocar uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, mas na essência ele cabe. Então, é por aí que a gente sabe quando algo é de origem divina, quando ultrapassa a barreira do tempo. Tudo aquilo que parar no tempo servia para aquela época, para aquela necessidade. Então, toda vez que a gente vai olhar um texto, somente um texto antigo, a dica é sempre texto e contexto. Sempre, sempre, sempre. Aí a gente vai conseguir diferenciar. Então, no capítulo 14º, honrar vosso pai e vossa mãe, vem uma palavra na nossa cabeça chamada família. Um incômodo construtivo. Um incômodo construtivo. Porque viver em família não é fácil. Não é fácil. É a primeira escola, é a mais importante, né? Hoje existem quase 11 tipos de famílias já respeitadas pela lei. Então não existe só um tipo de família, ok? Até aquela música do Titãs, todos nós conhecemos, retrata bem a família. Então a gente percebe que honrar nosso pai e vossa mãe, primeiro vamos entender a palavra honrar. Honrar significa o quê? Reconhecer,
agradecer, respeitar e dar toda a assistência necessária. Okay? Então, honrar significa dar a eles, nessa fase que nós chamamos de amor filial, através da piedade filial, honrar vosso pai e vossa mãe. Todos vocês já ouviram falar sobre algo chamado constelação familiar. Está baseado nisso também. Então nós vamos perceber o quanto é importante. Não existe família perfeita, claro que não existe, ok? Nem a nossa família, nem a família dos nossos filhos serão. Todas as famílias têm o seu lado positivo e têm o seu lado a ser melhorado, todas as famílias, ok? Se a gente for buscar uma família perfeita, não existe uma família perfeita. Por quê? Nós não somos imperfeitos, nós somos perfectíveis. Então, dentro dessa perfectibilidade, nós temos algumas coisas a serem corrigidas. Então, na família, a gente vai ver essa necessidade. Então, a família não é o resultado de um acidente biológico, não é o resultado, ok? Interessante da doutrina espírita é que ela tem vírgula, né? Não sei se vocês já repararam isso. Então ela amplia um pouco mais, a coisa fica um pouco mais complexa e um pouco mais ampla, porque ela não tem um ponto, ela tem uma vírgula. Então nós vamos entender o tema família com uma vírgula. Então essa família ela não começou agora. Nem quando nós usamos aquela palavra, na minha outra vida, nas vidas que eu já tive. Não existe isso também, tá? Porque vida é uma só, é única. Nós tivemos existências anteriores e teremos existências posteriores, mas numa única vida. Nós só temos uma vida. No momento que nós fomos criados há bilhões de anos, até essa. Então nós só temos uma vida e milhões de existências. Então o certo é falar das existências passadas, dessa existência, das existências futuras, mas numa única vida. Então quando o apóstolo Paulo fala de uma única vida, ele tinha razão, porque é uma única vida sim, só que são milhões de existências, ok? Então essa família ela não se forma aqui agora, nesse momento. Ela já existia a existências passadas, às vezes com outras configurações. Ora eu sou avô, ora eu sou pai, ora eu sou marido, ora eu sou irmão, ora eu sou filho. Deu para você entender? Na mesma família. Então nós vamos trocando de papéis de acordo com a necessidade evolutiva. E por que isso acontece? Por que eu tenho que trocar de papéis? Para eu aprender a amar o mesmo espírito de forma diferente. Deu para você? Ora eu amo como pai, ora eu amo como filho, ora eu amo como esposa, ora eu amo como irmão. Deu para você entender ou não? O mesmo espírito, nós vamos aprender a amar o mesmo espírito de formas diferentes, até chegarmos ao amor incondicional. Entenderam? Para que eu possa chegar no amor incondicional, eu tenho que ter aprendido a amar o mesmo espírito em configurações diferentes. Então essa família, às vezes até repete a configuração de acordo com uma necessidade. Pode repetir? Pode. De acordo com a necessidade. Mas normalmente se trocam as configurações, porque elas fazem parte de um processo evolutivo. Então a família de hoje, ela não nasce hoje. Ela já nasceu há existências passadas e ela vem ao longo das existências num processo de burilamento. O nome é bem esse. Quebrar as arestas. A família serve para quebrar as arestas. E é na família que é o nosso laboratório de experiências reparadoras. Então é a primeira escola e a mais importante. E é exatamente na família que nós somos o que somos. Se da porta para fora, às vezes, nós disfarçamos algumas situações, da porta para dentro a gente não disfarça. Já repararam isso ou não? Às vezes, da porta para fora, nós temos que colocar máscaras. E é normal, dentro dessa sociedade que nós estamos vivendo. Mas da porta para dentro, nós tiramos as máscaras. Nós somos o que somos onde? Da porta para dentro. Na onde? Na família. Ok? Então, quando a gente começa a olhar as famílias, como que elas se formam? Estou no planeta Terra, provas e expiações. Tem 5 configurações. A primeira configuração, o nome é um pouco estranho, mas eu vou explicar para vocês o porquê. São chamados de uniões acidentais. De acidental não tem nada, é só um nome.
O que são uniões acidentais? São dois seres que têm os mesmos interesses, extremamente egoístas, extremamente preocupados consigo próprio, em atender às suas necessidades, principalmente em relação ao prazer, que se buscam na multidão. Acidentais vêm, eles não se conhecem até então, mas eles vão acabar se encontrando em algum momento. Mas um é para usar e abusar do outro. Literalmente, eu não estou falando do quesito violência não, tá? Não estou usando desse quesito. Eles se buscam porque eles têm os mesmos interesses egoístas, através de prazeres sensoriais. Então, nessa configuração se chama acidental, porque a princípio eles não têm ligação nenhuma um com o outro, mas eles vão se encontrar por uma questão de afinidade, de interesse. Por isso chama-se acidental. Só que na lei maior nós já somos seres responsáveis, de alguma forma. Nós já sabemos exatamente o que nós fazemos. Ninguém pode alegar ignorância. Então eu já saio na intenção sabendo o que eu vou fazer. Sabendo que eu vou usar e abusar de alguém. Não no sentido de violência, não pense dessa forma. Porém, toda ligação que acontece, cria-se vínculos. Porque ninguém abusa de ninguém e fica impune dentro das leis maiores. Então temos credores e devedores, um do outro. Os dois são credores e devedores um dos outros. Moralmente atrasados, que se buscam na multidão para atender os seus interesses. Essa configuração volta. Isso é chamado de provacionais. Os dois estão no mesmo nível, só que são credores e devedores novamente juntos, e a gente percebe alguns conflitos nesse sentido. Mais de 50% das famílias de um planeta de provas e expiações estão nessa categoria provacionais. Ok? Provacionais. Aí, se passa mais um tempo, um dos dois evolui. É chato falar, mas a maioria das vezes é a mulher. Dói falar isso, mas é verdade. É verdade, mas é verdade, né? Não estou brincando. Pensa que é fácil eu falar isso, prefiro falar o contrário. Ok? Aqui, né? E é interessante isso. Se perguntarem para vocês, quem que é mais evoluído, o homem ou a mulher? Nenhum dos dois. Aquele espírito que nos últimos 5.000 anos vivenciou mais no universo feminino, por força das circunstâncias, evoluiu mais. Entenderam? Aquele espírito que nos últimos 5.000 anos, no planeta de provas e expiações, foi obrigado, por força das circunstâncias, a buscar o quê? A espiritualidade, a buscar o silêncio. Imagine 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Então, aquele espírito que estava num corpo feminino, num corpo de mulher, há 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 anos atrás, qual era a vida dessas pessoas? Que liberdade elas tinham? Nenhuma, muito pelo contrário, ok? Então elas buscaram na religião algo que elas pudessem, pelo menos, manter um certo equilíbrio. Então aquele espírito que esteve mais no corpo feminino nos últimos 5.000 anos, por força das circunstâncias, evoluiu mais nesse quesito. Mas não é exatamente homem ou mulher, porque isso aqui pode estar trocado nessa existência. Vocês concordam ou não? É interessante isso, né? Qualquer religião que vocês forem, qualquer filosofia espiritualista, cristã ou não cristã, eu já tive essa curiosidade. Mais de 70% são mulheres. Já repararam ou não? De cada 10, 7 são mulheres. Cadê os homens? Hoje, estou falando em 2023, em qualquer religião, cristã ou não cristã, você vai perceber que as mulheres buscam muito mais a espiritualidade do que os homens. Isso faz com que evolua um pouco mais. Voltando, as mulheres evoluem um pouco mais e elas saem dessa condição provacional. Elas saem dessa condição provacional. E aí, quem sobe um degrau, aprende a olhar para trás. Quem sobe realmente um degrau, a primeira lição é olhar para trás. E olha para trás e não vai deixar ninguém para trás. E aí ele pede uma existência sacrificial. Quem leu o livro Nosso Lar
quem assistiu o filme Nosso Lar, a mãe de André Luiz iria reencarnar, ia trazer o marido de novo, ela estava aqui, ele estava aqui, e as duas amantes seriam filhas. Perceberam? Ela não teria necessidade nenhuma de fazer isso, mas ela queria fazer isso. Entenderam ou não? Ia ser fácil? Não, porque ia um desnível muito grande ali no quesito espiritualidade e moralidade. Então são ligações sacrificiais. Na maioria das vezes são as mulheres. Na maioria das vezes. Tudo bem? Passando por essa relação sacrificial, e não necessariamente, nós temos um outro tipo de ligação chamado de afins. Dois espíritos que vêm caminhando juntos. Deu para você entender? Foram acidentais, foram provacionais, não necessariamente sacrificiais, mas dois espíritos que estão caminhando juntos. Então eles têm o mesmo grau de... Eles têm as suas diferenças? Sim, claro, evidente. Mas eles estão caminhando junto, olhando na mesma direção. Então existem casais que são afins, estão na mesma faixa vibratória, apesar das suas diferenças. Caminhando um pouco mais, existem os transcendentais. É uma minoria, mas eles existem. Enquanto os afins estão preocupados com a família e trabalham muito bem isso, os transcendentais, a família dos transcendentais não é somente a família consanguínea. Eles enxergam além dos muros da própria casa. É o bairro onde eles moram, é a comunidade que eles fazem parte. Então é uma união de força de espíritos um pouco mais elevados, que já tem uma visão um pouco mais dilatada. Então no planeta Terra hoje, nós temos os acidentais? Sim ou não? Temos. Temos os provacionais? Sim. Temos os sacrificiais? Temos. Temos os afins? Temos. E temos os transcendentais. Os transcendentais é uma minoria, mas eles existem. Então, quais são os tipos de uniões que existem no planeta Terra? São esses 5 tipos. Na maioria das vezes, ou 50%, são os provacionais. São credores e devedores novamente juntos, se ajustando dentro do lar, com a bênção do esquecimento. Então vejam, o melhor curso de aprimoramento espiritual que existe chama-se família. Não existe curso melhor no mundo. A gente pode fazer qualquer curso de aprimoramento espiritual. Todos são válidos, todos. Mas o melhor de todos ainda é a família. Por isso que é um incômodo construtivo. Porque nos incomoda. Sim ou não? Mas ao mesmo tempo que nos incomoda, faz com que a gente reveja os nossos conceitos, os nossos preconceitos. Nós vamos ressignificando situações. Às vezes é necessário que passe anos ou décadas, até que você possa enxergar aquilo por um outro ângulo. E é interessante isso. Dentro do tema família, a palavra família vem de famulus, que é uma palavra de origem latina. Então, na antiga Roma, famulus era aquele que serve, aquele que auxilia, aquele que ampara, aquele que ajuda. Então, todo aquele que queria montar uma família, ele tinha na mente dele que era ele que tinha que servir as pessoas. Interessante isso, né? Então, você quer montar uma família para quê? Para ser servido? Então o conceito está errado. É para servir, para ajudar, para fazer com que as pessoas se desenvolvam dentro da família. Então esse é o conceito da palavra família, famulus, que na antiga Roma significava quem vai servir, quem vai ajudar, quem vai colaborar. Chamava para si a responsabilidade de ajudar a todos dentro daquela família. Olha como nós invertemos esse conceito e hoje queremos ser servidos na família. É o contrário, é exatamente o contrário. Então o verdadeiro significado da palavra família é quem serve. E quando falamos em família, nós pensamos em uma casa. E já ressignificamos isso, né? O que é casa, o que é um lar. Casa são as coisas, são a parede, os móveis, os utensílios. Isso é a casa. O lar são as pessoas. Primeira coisa, entender que o lar é muito mais importante do que a casa.
E a palavra lar, se eu separar cada letra ali, é interessante, né? Porque ela fica assim, ó. O L, lealdade. O A, de amor. E o R, de respeito. Então, como se estrutura um lar? Lealdade, amor e respeito. Interessante pensar nisso. Então, o lar é formado de lealdade, de amor e de respeito. E muitas vezes a palavra respeito tem que vir antes do amor. Interessante a gente pensar, porque quem respeita ama. Quem respeita é automático isso. É automático isso. Olha que interessante. Vamos falar em 2 modelos de família. Família 1950-1960, nós viemos dessa família, a família dos nossos pais ou dos nossos avós. É uma família que teve uma origem após a Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 e 1945. Então ela traz todo um reflexo da Segunda Guerra Mundial. E ela tinha uma característica, aquela família, 1950-1960. Okay? Tinha pontos positivos e tinha pontos a serem melhorados. Quais eram os pontos a serem melhorados? Não existem pontos negativos. Era extremamente machista, não era isso? Patriarcal, a liberdade era mínima, o diálogo era pouco, né? O pai era a autoridade máxima, a violência existia com uma certa frequência. Então existiam alguns pontos ali, 1950, 1960, ok? Que deveriam ser melhorados. Deveriam ser melhorados. Então era algo muito fechado, era algo até tinha uma certa agressividade, era patriarcal, era machista, era impositivo, liberdade mínima, diálogo mínimo. Então nós viemos dessa família, dos nossos avós ou dos nossos pais, que é uma família que vem da Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então ela vem com um certo trauma do que estava acontecendo no mundo naquela época. Mas tinha os seus pontos positivos. Tinha os seus pontos positivos. Por exemplo, todo mundo sabia qual que era a posição de todo mundo. Quem era o avô, quem era a avó, o pai, a mãe, a tia, não era isso? A professora que era autoridade, o guarda que era autoridade. A palavra, não se falava em amor nessa família, mas se falava em respeito. Exigia o respeito e a gente amava. Então o amor vinha depois. Todo mundo sabia exatamente o seu papel e ninguém atropelava o papel de ninguém. Não era assim? Todo mundo tinha o papel, o gato era gato, o cachorro era cachorro. Cada um ocupava exatamente o seu espaço, era respeitado no seu espaço, né? Então a professora era uma autoridade, o guarda de rua era uma autoridade. Então havia um negócio naquela família muito positivo chamado respeito. E ninguém falava de amor, porque era quase como automático, o amor vinha depois. Então ele tinha o seu lado positivo, tinha muito o seu lado positivo, mas cada um tinha o seu papel muito bem definido, e ninguém atropelava ninguém, e todo mundo cuidava de todo mundo. Todo mundo cuidava, até o vizinho cuidava, olha, seu filho está lá, eu trago, eu cuido. Todo mundo tinha nessa estrutura família 50, 60, esse anseio, esse desejo de cuidar de todo mundo. É interessante essa família, ela tinha esse lado positivo. Aí nós, magoados com essa estrutura de família, fomos montar a nossa família, ano 2000, 2010, 50 anos depois, e cometemos um erro grave. Agora que a gente está percebendo um erro que nós cometemos, porque nós saímos de uma família, vou chamar de tese, e fomos para uma família chamada antitese. 50 anos separam uma da outra. Na minha família vai ser tudo diferente, não quero mais nada daquele modelo. Só que nós esquecemos que tinha muita coisa naquele modelo que era positivo. E trouxemos para cá. E reconstruímos uma família hoje, que as posições nós não sabemos exatamente, porque todo mundo quer a posição de todo mundo, não é assim? Olha, interessante. Okay? O respeito quase não existe. Quase não existe. Ninguém sabe a posição de ninguém, todo mundo extremamente egoísta, preocupado com a sua própria vida, todo mundo traumatizado.
Interessante isso. Todo mundo traumatizado. Tem coisas positivas? Sim, tem a liberdade, tem o diálogo, ok? A mulher hoje em dia tem muito mais liberdade do que tinha 50 anos atrás. Então, há um lado positivo, mas destruindo um todo, eu construí algo que também tem algumas coisas a serem melhoradas. Agora, essa família está sendo repensada, porque nem é aquela, nem é essa, é um no meio. Deu para você entender ou não? Eu tenho que buscar alguns pontos lá, trazer para cá, que é importante no dia de hoje. Veja, a palavra respeito hoje. 50 anos atrás nem se discutia essa palavra. Hoje se questiona se precisa existir o respeito. Perceberam? Hoje os pais querem ser amigos dos seus filhos. Pai não tem que ser amigo de filho, pai tem que ser pai. Mãe tem que ser mãe. Ok? Não tem esse negócio de ser amigo de filho, pessoal. Não quer dizer que você não possa ter amizade com ele, não é isso. Estou dizendo pai é pai, mãe é mãe. Porque senão ele vai confundir as coisas. Ele vai tratar você como ele trata o amigo da escola. Ele vai desrespeitar como ele desrespeita os amigos da escola. Perceberam? Atropelou? Atropelamos tudo. Então houve uma inversão de valores, porque nós quisemos destruir toda uma estrutura e construir uma estrutura nova. Só que nós trouxemos nessa estrutura nova traumas. Traumas que nós não curamos. Agora que nós estamos revendo esse conceito de família. Agora. Não é nem para essa década, é para a próxima década, inclusive. São as próximas famílias que virão, porque perceberam dois extremos. E os dois extremos é o caminho do meio. Entenderam? Então vamos lá. Quando a gente olha pai e mãe, doutrina espírita, né? Pai e mãe não é quem faz, até porque fazer é muito fácil. Tudo bem? Não existe muita dificuldade nesse sentido. Pai e mãe não é quem cria, porque só da comida eles crescem. Fiquem tranquilos em relação a isso. Não precisa de muito esforço para isso também. Pai e mãe em doutrina espírita é quem educa. Ok? E educar é falar não. Educar é falar não. Muito mais não do que sims. Então, para a doutrina espírita, não é quem faz, não é quem cria, mas é quem educa. Educa. Então, a doutrina espírita vai ampliando os horizontes, frente à valorização da família, à valorização da vida. Eu vou abrir um parênteses aqui, numa experiência, né, que eu tive há uns 4 anos atrás, na Câmara Municipal de Jundiaí, onde foi o dia do nascituro. Vocês já ouviram falar disso? Então a Câmara Municipal de Jundiaí, de tempos em tempos, chama os bispos, os pastores. Eu fui como representante da USE falar sobre valorização da vida e o tema essencialmente era sobre o aborto, ok? Então você imagina, Câmara Municipal, polêmico, complexo, tenso, né? Tenso, né? E é interessante isso, né? Porque qual foi a experiência, né? Qual foi a experiência? A pessoa falou, vai estar aqui o bispo, Dom Amauri, vai estar aqui, vai estar lá, todo mundo ali, né? Eu fui meio pego de última hora eu cheguei, fui lá, sentei, me apresentei todos eles, tudo certinho. E aí era só para falar o nome e o que fazia dentro da sociedade. Aí mudaram o plano na hora e falaram, não é só isso, vocês vão ter que falar 20 minutos sobre o assunto. Eu não tinha preparado nada. Foi difícil para você, né? Foi, você viu como ele não sei se foi difícil, né? Mas interessante que foi polêmico, foi tenso. Então tinha o pessoal a favor, tinha o pessoal contra, né? E a coisa ali estava bastante tensa nesse sentido. Aí cada qual falou de acordo com a sua convicção. E quando eu fui falar, eu agradeci todo mundo. E aí eu fui vendo, né, na Câmara Municipal que tinha várias gerações. Tá? Tem pessoas acima de 70 anos, 60, 50, 40, 30, 20, né, 15, tinha tudo lá, tinha crianças pequenas, tinha bebezinho de colo. E a primeira coisa que eu vi que tinha todas, pelo menos 4 gerações estavam ali, ou 5 gerações estavam ali. E conversando sobre o tema família, sobre valorização da vida, cada vez que você falasse sim, você era vaiado, cada vez que você falasse não, você era vaiado. Olha que situação. Todos eles já tinham sido vaiados, tá?
Todos. Quem foi menos vaiado foi o bispo. Menos vaiado. Eu fiquei por último. Falei, eita, né? O que eu faço? O que eu faço agora? Nós sabemos que a doutrina espírita é contra o aborto, ok? Porque tem uma vírgula que explica muito antes disso. Mas ninguém entende isso. Uma Câmara Municipal. Ok? Numa inspiração, eu entrei com uma linha de pensamento e comecei a agradecer todo mundo que estavam ali. Vereadores, vice-prefeitos, os guardas, os secretários, tudo que eu fui lembrando eu fui agradecendo. Todas as gerações que estavam ali, para eles ficarem em silêncio, porque eu precisava do silêncio. Silêncio, eles foram se acalmando, se tranquilizando, porque eu fui agradecendo. Agradece você, de alguma forma, você concorda com todo mundo. Eu estava ganhando tempo, na verdade eu estava ganhando tempo. E aí quando eles ficaram em silêncio, eu falei, eu queria agradecer todas as gerações que estão aqui, assim, desde lá de cima até aqui embaixo. Falei, mas eu confesso que eu não fiz algo. Eu não sei se vocês fizeram também, mas eu confesso que eu não fiz algo e eu deveria ter feito. Vamos voltar um pouco no tempo. Vamos pensar nas nossas bisavós. Será que quando as nossas bisavós estavam grávidas das nossas avós, elas tinham um plano de saúde? Elas moravam perto de um hospital? Elas tinham uma alimentação adequada? Elas tinham uma família estruturada? Eu comecei a fazer perguntas sobre as bisavós. Eu nunca perguntei isso para minha bisavó. Ok? Será que ela tinha um companheiro? Será que ela tinha saúde? Nunca ninguém perguntou isso. Vamos perguntar agora para as nossas avós se elas tinham um plano de saúde, se elas eram, de alguma forma, acompanhadas mensalmente, se elas faziam todos os exames necessários, como que era a alimentação delas. Será que nós poderíamos ter perguntado para as nossas avós quando elas ficaram grávidas das nossas mães? Mas se ficou muito difícil, vamos perguntar para as nossas mães. Quando as nossas mães estavam grávidas de nós, será que elas tinham um plano de saúde? Se elas tinham saúde, alimentação adequada, acompanhamento médico? E aí eu percebi que ninguém tinha feito essa pergunta. Para ninguém. Falei, a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza, não sei se os senhores vão concordar comigo, que independente de qualquer coisa disso, elas falaram sim. Por isso que nós estamos aqui hoje. Como se falasse, né? Ficou todo mundo com esse silêncio. Porque a ideia era uma reflexão. A única coisa que eu tenho certeza é que elas disseram sim. Independente dos problemas que elas tinham, da saúde que elas tinham, da assistência que elas tinham, eu só sei que elas nos disseram sim. Por isso que nós estamos aqui hoje. Só por causa disso. Então, antes de falar sim ou não, vamos refletir sobre isso. Vamos pensar nas nossas bisavós, nas nossas avós, nas nossas mães, antes da gente se posicionar dessa ou daquela forma. Uma boa noite a todos vocês. O bispo olhou para mim e falou, onde você tirou isso? Eu não vou nem falar. Não vou nem falar onde ele... O bispo... Onde você tirou isso? Eu falei, não vou nem falar. Muito simpático ele, tá? Ficamos conversando depois. Mas é isso, pessoal. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que, quando você fala em família, valorização da vida, nós temos que pensar que nós estamos aqui hoje porque alguém disse sim. Não é para condenar, para julgar, não é nada disso. Não é nada disso. A doutrina espírita não tem isso. Mas ela amplia os nossos horizontes a respeito disso. Então, nossos pais não foram os melhores pais? Não, talvez não. Cometeram, às vezes, muitos equívocos? Sim, talvez sim. Mas eles disseram sim para nós. Então, eu posso ter 10 motivos para reclamar, mas eu tenho que ter pelo menos um para agradecer. Porque eu só estou aqui hoje graças a eles. Graças a eles. Bem ou mal, graças a eles. Então, o primeiro sentimento que a doutrina espírita nos ensina em relação à nossa família é a gratidão. É a gratidão. Porque se chegamos onde chegamos, se estamos aqui, foi graças a eles. Porque eles podem ter cometido uma centena de equívocos, mas nós estamos aqui graças a eles. Nós somos quem somos graças a eles também. Pelo exemplo, ou às vezes até pelo contra-exemplo.
Eles nos ensinaram até pelo contra-exemplo, até como não fazer, mas eles nos ensinaram. Eles nos ensinaram. Então, o mínimo que nós temos que ter pelos nossos pais, pelos nossos avós, isso é constelação familiar, é gratidão. No mínimo. O primeiro sentimento que a gente tem que ter, gravado dentro de nós, cristalizado dentro de nós, gratidão por eles. Por eles. Porque são espíritos como nós. Perfectíveis. Que tentaram fazer o seu melhor. Às vezes conseguiram, às vezes não conseguiram. Como nós. Às vezes conseguimos, às vezes nós não conseguimos. Mas quando nós temos esse sentimento de gratidão, isso nos fortalece. Isso eleva o nosso espírito. Isso nos mostra que nós estamos aprendendo a lição. Ok? Então, voltando aqui. Há duas espécies de família. Famílias espirituais e famílias biológicas. Famílias corporais, consanguíneas. Famílias espirituais não necessariamente são consanguíneas. O que são famílias espirituais? São espíritos que se afinizam na mesma proposta, que têm as mesmas intenções, que estão buscando os mesmos objetivos. Têm as suas diferenças, mas todos estão caminhando na mesma direção. Então, famílias espirituais são um conjunto de espíritos, centenas ou milhares de espíritos, que se afinizam naquela vibração, naqueles interesses, naquelas necessidades, principalmente espirituais. Quando nós falamos em umbral, o que é umbral? São milhões de espíritos vibrando na mesma frequência. Mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, materialismo, sensualismo. Deu para você entender? Então, você tem milhões de espíritos numa frequência muito baixa, todos eles juntos, então essa frequência se materializa, a própria natureza acaba de alguma forma refletindo esses sentimentos e pensamentos. Então é um lugar muito escuro, muito sombrio, um ar de abandono, mas aquilo é uma exteriorização do umbral interno. Existe um umbral interno e um umbral externo. O que a gente vê nos filmes e nos livros é um umbral externo, que é uma projeção, é um rascunho do umbral interno. O umbral interno é muito pior. Então, famílias espirituais são que eles têm afinidade. Nós, por exemplo, aqui, poderia dizer que isso aqui é uma família espiritual. Viemos de lugares diferentes, né? Temos as nossas vidas diferentes umas das outras, mas nós estamos aqui porque nós estamos buscando a mesma coisa. Isso faz com que os espíritos se afinizem na mesma proposta, na mesma frequência e busquem os mesmos objetivos. E temos as famílias corporais, que não necessariamente estão na mesma frequência. Deu para você entender ou não? São corporais porque existe uma razão, sempre existe uma razão. Ninguém cai de paraquedas na família de ninguém. Ninguém, absoluta, a menos que você seja um missionário. A menos que você seja alguém que vem para ajudar aquilo lá. Às vezes a família é completamente desestruturada, aí vem uma criança e coloca a família em ordem. Já ouviram falar disso ou não? Às vezes uma criança é capaz de modificar toda uma estrutura de uma família. Então aquele espírito, ele já vem com essa proposta. Às vezes nem teria necessidade, mas ele vem com essa proposta de dar uma harmonizada, uma equilibrada naquela família. Então as famílias corporais têm interesses e necessidades, e às vezes resgates. Quando você fala em reencarnação, você pega o tema reencarnação por vários ângulos, mas vamos falar só de um hoje. Você tem a reencarnação pessoal e a reencarnação coletiva. O que é a reencarnação pessoal? Expiação. Por mais que ela reflita na família, ali é uma reencarnação pessoal. Por mais que ela irradie na família, é uma expiação. Então, é uma reencarnação pessoal. O espírito, ele vem se reajustar novamente. Forma e forma. Tudo bem? A forma e a forma. A forma que ele está, perispiritualmente, na forma. Então você vai ter que ajustar aquilo ali, ó. Por isso que você tem algumas situações. Lembram do MOB? Modelo Organizador Biológico? Então aquele espírito muitas vezes está com o seu perispírito todo deformado.
todo deformado. E ele precisa reencarnar. Então você tem o que ali? O MOB, as leis da genética, que é a forma e o molde mental da mãe. Você consegue ajustar aquele espírito. Não 100%, mas você consegue ajustar. Às vezes são necessárias várias reencarnações. E às vezes, depende do caso, em mundos primitivos. Só que ele fica pouco tempo lá, algumas horas. Porque a forma está tão deformada que precisa de uma forma mais grosseira ainda. Dá para você entender ou não? Vou falar sobre, já ouviram falar dos ovoides? Como que você recupera um ovoide? Várias reencarnações sucessivas. Você tem que trazer em mundos primitivos por algumas horas, onde a forma é bem grosseira, então suporta aquilo e vem trazendo, até chegar no ponto dele. Ele vem nessa reencarnação. Isso é uma reencarnação pessoal. A reencarnação coletiva, a maioria de nós estamos, é para nós e para quem está à nossa volta. Sempre você tem um reflexo em pessoas que estão à sua volta. Na reencarnação pessoal, ele irradia. Na reencarnação coletiva, ela tem um reflexo em tudo. Entendeu? É só um índice de crueldade do ovoide. Exato. O humano se transformou numa. Exato, sem dúvida. É o orgulho, né? É orgulho, extremamente orgulho. Você vai deformando. Aí você tem que colocar numa forma humana. Ele perdeu a forma humana, você tem que colocar numa forma humana. Só que essa forma humana, às vezes, para ser mais grosseira. Essa forma humana mais grosseira é mundos primitivos. Entenderam ou não? É mundos primitivos. Isso explicaria muito dos abortos espontâneos, que se diz? Abortos espontâneos também acontecem isso. Não todos os casos, claro, cada caso. Mas os abortos espontâneos, às vezes, é um reajuste de forma e forma. Ok? Então, veja. Estamos matriculados na mesma escola. O que significa estar matriculados na mesma escola? Todos estamos no planeta Terra, é uma escola. A família é a primeira escola, vamos dizer assim, a mais necessária, a principal. É aí que a gente vai se desenvolver, é aí que a gente vai crescer, é aí que estão os nossos resgates e autorresgates. A gente fala em resgate, pessoal, e a gente tem atrelado em nós que resgatar alguém não é necessariamente assim, tá? Até pensávamos assim até pouco tempo atrás, mas não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Era até mais fácil quando era assim. Não é assim. É só a gente aprender alguma coisa, coloca uma vírgula e explica. Não é exatamente assim. Nós temos um processo chamado autorresgate. As pessoas só fazem parte disso. Mas se elas não estiverem ali, nós vamos atrair pessoas e situações para perto de nós para um autorresgate. Então eu não resgato ninguém, eu resgato a minha consciência. As pessoas só fazem parte disso. E se aquele espírito que eu prejudiquei já evoluiu, já reencarnou, está numa outra esfera, como é que eu faço? Não tem problema. Você vai chamar para si as lições que você precisa. Então nós vamos sentindo e pensando nós vamos atraindo. Tudo bem? Veja. Então através da reencarnação, a gente vai fazendo o quê? Aliás, a reencarnação, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. Né? Quando a gente imagina a justiça de Deus e a bondade de Deus, que ficam assim, a todo momento elas ficam assim, quando ele está sendo extremamente justo, ele é bom, quando ele está sendo bom, ele é justo, então a gente nunca sabe se ele está sendo bom ou está justo, porque as duas coisas funcionam simultaneamente. Nós vamos percebendo que a reencarnação é esse processo lento e gradativo, que não é um processo punitivo, nunca foi e nunca será, nunca foi e nunca será, onde nós precisamos reencarnar. Às vezes nós pensamos assim, né? Erroneamente. Eu não quero mais reencarnar. Já pensaram assim alguma vez ou não? Então, não é nenhuma questão de escolha. Nós imploramos reencarnar. É um processo de necessidade psíquica. Nós não suportaríamos ficar no plano espiritual com algumas situações dentro de nós. Nós não suportaríamos. Então a bênção do recomeço e do esquecimento faz com que espíritos se reencontrem sem necessariamente se lembrar do que aconteceu, mas que troquem o ódio pelo amor. Entenderam ou não? É gradativo, às vezes precisa de várias existências. Plano espiritual é a teoria. E aqui é a prática. Entenderam? Adiantaria a gente conhecer toda uma teoria se nós não colocássemos essa teoria na prática?
Então, no plano espiritual, a gente aprende muito, sem dúvida nenhuma. É inquestionável isso. Porém, é você reencarnando com todos os obstáculos da matéria, com toda a pressão que nós sofremos, mas nunca estamos desamparados, é que nós vamos reajustando, nós vamos reavaliando. Então, a reencarnação é um processo gradativo de aprimoramento espiritual. É uma escadinha que só sobe. Ninguém desce essa escadinha. A reencarnação é uma escada que só sobe. Você tem o degrau e os seus subdegraus, dentro do próprio degrau. Mas você nunca desce. O mais que pode acontecer é você estacionar sobre um aspecto. Você estacionar ali. Mas com o tempo você tem que ir para frente também. Por quê? No universo tudo está em movimento. Nada está estagnado. Então você pode parar naquela lição por um tempo. Sobre outros aspectos você continua, mas você tem que voltar naquela lição e buscar de novo e recomeçar. Entenderam? Então, reencarnar é uma bênção, porque o sofrimento no plano espiritual é pior do que o sofrimento no plano carnal. Porque se você está no plano espiritual, o sentimento de culpa, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de inconformação, da sensação do tempo perdido, imagina. E você depende de N fatores. Reencarnado não, você já está reencarnado, tudo isso está temporariamente apagado, E como funciona isso? Vou explicar para vocês. Quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos lá com o consciente, ok? Estamos vivendo aquela situação. Quando você vai reencarnar, o consciente se torna subconsciente. Entenderam ou não? Porque é um outro consciente que vai sobrepor. Vocês concordam ou não? E fica ali, o subconsciente falando. Quando você programa uma situação, então vamos explicar isso melhor para vocês. Vamos supor que a gente decida ser pais, ok? Então eu vou dos 21 aos 28, um exemplo, tá? Nunca é data certa, nunca é mês, nunca é dia. Período, é sempre período. Assim, então eu queria ser pai ou mãe entre 21 e 28 anos. Até os 20, você não se lembra disso. A partir dos 21, começa a vir alguma informação do subconsciente para o consciente sobre esse assunto. Você começa a reparar em algumas coisas que até então para você não existia. Ou existia, mas você não se preocupava. Aquela informação do subconsciente vem para o consciente. E quando essa informação vem para o consciente, você começa a reparar algumas situações para que você trabalhe aquilo. Entenderam ou não? Então, dos 35 aos 42, dos 42 aos 49, dos 49, quer dizer, setenários, 077. 0 a 7, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 42, 42, 49, 49, 56, 56, 63, 63, 70, 70, 77, 77, 84. Então você se programa dentro desse período. Mas tem que ser, não necessariamente. Mas você se programa dentro de um período. Que eu quero fazer determinadas coisas dentro daquela faixa de tempo. E se eu não fizer? Não tem problema. Você pode não ter aprendido por aquela forma, mas você pode aprender de uma outra forma. Entenderam ou não? Você traz uma lição essencial. Como você vai aprender essa lição, você pode escolher. Mas a lição essencial você não escapa. Porque foi você que programou. Você que programou. Então você tem o plano A, mas Deus tem o B, o C, o D, o E. Ele tem o abecedário inteiro para a mesma lição. Os caminhos de Deus são insondáveis. Porque nós despertamos aquela necessidade e à medida que eu sinto, eu penso, à medida que eu penso, eu atraio. Entenderam ou não? Então eu sinto, eu penso. À medida que eu penso, eu irradio. E toda vez que eu irradio alguma coisa, eu vou entrar em frequência. Quando eu entro em frequência, eu vou atrair aquela pessoa ou aquela situação de acordo com a minha necessidade. Entenderam ou não? Então, eu vim para ter 3 filhos, por exemplo. De repente eu decidi ter um só. Posso? Pode. Qual é o problema? Você tem o livre-arbítrio. Mas nada que 2 sobrinhos não resolvam. Um neto não resolva. Deu para você entender ou não? Quer dizer, sempre vai existir uma situação para que você possa se auto-resgatar.
E a vida vai te trazer N oportunidades, porque você vai atrair N oportunidades para você fazer cumprir aquilo que você programou. Eu não estou falando de uma reencarnação expiatória. Estou falando de uma reencarnação onde você, junto com o seu anjo da guarda, escolheu quais são poucas coisas, não cabem na palma de uma mão. O que nós viemos para essa existência não cabe na palma de uma mão, é menos do que isso, ok? O resto que acontece fica por nossa conta no presente. O que acontece fica por nossa conta. Tem muita coisa acontecendo que a gente acha que é de vidas passadas. Não é. É dessa existência. De existências passadas. É dessa existência. Livre-arbítrio. Entenderam? Futuro prescritível. O que se pode prescrever. Então eu estou no plano espiritual, eu estou imaginando quais situações que eu vou vivenciar dentro daquela família, para eu resgatar aquela lição essencial. Entenderam como funciona? Eu posso mudar tudo? Posso. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Porém, a lição essencial fica paradinha ali para que eu possa resgatar. Posso resgatar antes? Pode, sem dúvida nenhuma. Ok? Então, são os fatores que nós programamos a essência, não exatamente a forma. A essência da lição que nós precisamos resgatar. Para nós, não é para os outros. É principalmente para nós. Entenderam? Então vamos lá. Essa transmutação, o que é a transmutação? Né? Planeta de provas e expiações, nós temos algumas características muito parecidas, egoísmo e orgulho, todos temos. Não conheço ninguém que não tenha. Em maior intensidade ou em menor intensidade, todos nós temos. E os frutos imediatos, ou os filhos imediatos desse sentimento. Arrogância, prepotência, vaidade desmedida. Então nós temos os filhos desses dois sentimentos. Todos temos. Na família você tem seres que de alguma forma fazem parte desse conjunto de emoções. Espíritos que nós simplesmente odiamos, de outras existências. Não temos afinidade nenhuma. E que através da reencarnação você vai transmutando, modificando de forma bem gradativa esse ódio em amor. Vai conseguir numa existência? Possivelmente não, mas você vai dar o primeiro passo nesse sentido. Às vezes você precisa de várias existências. Você não sabe o que aconteceu no último milênio. Quais foram os conflitos? E numa existência você dá o primeiro passo para começar a resolver esse conflito. Então a gente vai perceber que já desde crianças, pais e filhos que não têm afinidade. Às vezes a criança é pequenininha, já não tem aquela afinidade, ou tem uma certa animosidade com o pai ou com a mãe. Da onde vem isso? Filhos gêmeos, ok? Eu tenho filhos gêmeos, eu sou gêmeos, isso dá para falar sobre o assunto, né? Que desde pequenininho, desde alguns meses, já são diferentes. Da onde vem essa diferença? São espíritos, ok? São espíritos. Aí eles crescem, né? E como que uma pessoa se apaixona por um e não se apaixona pelo outro se eles são idênticos? Perceberam que é só a reencarnação vai te explicar isso daí? Porque quem se apaixona é o espírito, não é o corpo. E por que eles são diferentes? Porque são espíritos diferentes. Só aproveitaram um momento, uma situação, ok? Uma genética. Mas eles são dois espíritos diferentes. É o mesmo, mesma coisa, é igualzinho. Essa condição, siameses, né? Colados. Quando os laços de ódio, né? Eu não ia tocar no assunto, mas já que ele tocou, vamos lá. Tem espíritos, pessoal, que se odeiam tanto, por tanto tempo, que houve uma fusão fluídica entre dois perispíritos. Imagina, uma ligação tão mórbida, que houve uma fusão fluídica, eles estão grudados no plano espiritual, pessoal. Qual é o vínculo aí? Ódio milenar, não é nem secular, é milenar.
E agora eles reencarnam, veja, naquela dependência de um do outro, ok? Uma expiação, aí é uma expiação, mas para se dar o primeiro passo para tentar separar os dois. Entenderam ou não? Há uma fusão fluídica, perispiritual, vinculada por ódio. Dois espíritos que se odeiam ao ponto de eles estarem assim, é exatamente isso. E agora com a reencarnação eles não começam a fazer assim. Entenderam? Mas eles têm que viver na dependência um do outro, se odiando na dependência um do outro. É uma expiação. Ok? E a gente percebe nos casos que existem no mundo, né? Como depois de um tempo, eles até se vinculam bem, vamos dizer assim. Por quê? São obrigados a se vincular por uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Não existem erros, pessoal. Não existem falhas. Aberração da natureza. Não existe nada disso, pessoal. Nada disso. A natureza, ela é milimetricamente perfeita. As leis de Deus são milimétricas, não existe acaso. Não existe acaso. Existem forças e leis. Então, quando a gente vê uma situação dessa, nós vamos perceber que é sim um resgate. O que nós vamos fazer? Ajudar na medida das nossas possibilidades. Sempre. Não cabe nenhum tipo de julgamento, não cabe nenhum tipo de curiosidade, não cabe, simplesmente não cabe. Mas o que a espiritualidade fala sobre essas cirurgias de separação? Então, teve, excelente. Nenhum. Que se eles já estão dessa forma, e se a medicina ou que eles estão vinculados já tem essa condição, é porque a espiritualidade já sabia desse recurso, que eles podiam ser separados. Eles já estão num ponto espiritual de serem separados. É porque tem casos que são muito mais graves. Muito mais graves, muito mais graves. Tá, exato. Por exemplo, sem dúvida. foi. Sem dúvida. Se eles reencarnassem no século retrasado, por exemplo, já não daria. Já não daria. Então, se eles reencarnam nesse século, que tem recurso e tecnologia para isso, é porque a espiritualidade já entendeu, e eles também já entenderam, que já está na hora de separar. Para que cada um fique com a sua individualidade e personalidade. Outra dúvida, Cássio. No caso assim, de pais e filhos mesmo, que é difícil a gente, por exemplo, conseguir imaginar que uma outra existência, por exemplo, talvez odiasse o meu filho, que hoje não tem sacrifício para isso. Exato, isso. É muito espontâneo. Então não era um vínculo de ódio da existência passada. Ok? Não era um vínculo de ódio da existência passada. Quando é vínculo de ódio, que você percebe que as diferenças já começam desde bebezinho. Uma certa rejeição, sabe? Um certo afastamento. Então você percebe que já desde criança já percebe esse distanciamento. Aí é vínculo de ódio. Quando você não vê isso, não é vínculo de ódio. É um processo natural. Normal. Tudo bem? Vamos lá. Dentro da família acontece muito disso, pessoal. Ó, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Então tem muita ingratidão na família? Tem. Nossa, todas. Porque a ingratidão, pessoal, é o fruto do egoísmo e do orgulho. Por que nós não somos gratos? Por isso que eu contei aquela história para vocês bem no início. Agradecer aos nossos pais. Talvez eles não tenham sido os melhores, mas eles fizeram alguma coisa por nós. Só estamos aqui por causa deles. Então, a ingratidão faz com que o espírito alimente ainda mais o seu orgulho, ainda mais o seu egoísmo e adoeça ainda mais. Veja, nós estamos num processo de espiritualização. Nosso principal compromisso é conosco mesmo. Então, todas as situações acontecem porque também fazem parte do nosso processo. Também fazem parte do nosso processo, do nosso crescimento como espíritos. Então, quando nós sofremos a ingratidão, mas quantas vezes nós também já não fomos ingratos? Porque muitas vezes a gente lembra de quando foram ingratos conosco, mas nós nunca nos lembramos quando nós fomos ingratos com as pessoas. E fomos, muitas e muitas vezes. Então, a ingratidão, para um planeta de provas e expiações como o nosso, principalmente quando nós recebemos a ingratidão, é uma forma, é difícil, leva meses, leva até anos, não tem problema. Mas é uma forma de ressignificar isso dentro de nós, de reavaliar os nossos valores. Eu não preciso concordar com a atitude,
Eu preciso ressignificar aquele sentimento dentro de mim. Entenderam? Saber que eu fui tratado com ingratidão dói muito. Vou levar meses para recuperar, ou anos, não tem problema. Mas eu tenho que ressignificar por aquilo, porque aquilo também faz parte do meu processo evolutivo. Entenderam? Também faz parte do meu processo evolutivo, de ressignificar, de entender como que acontece tudo isso. Então, se eu quero crescer como ser humano, como espírito, eu tenho que passar por algumas provas. Ok? Provas. São provas. Por que eu entro em prova? Vamos pensar o seguinte. Por que eu entro em prova? Porque eu já sei a teoria, não é isso? Então, toda vez que eu sei a teoria de alguma coisa, eu já sei a teoria, eu preciso me colocar em provas. Então, não necessariamente eu tenho um resgate com aquilo, não necessariamente. Às vezes eu estou me colocando em provas. Aí eu fui ingrato, agora estou sendo ingrato comigo. Não necessariamente. Às vezes eu preciso aprender a lição da ingratidão na prática. Não tem nada a ver com a existência passada, tem a ver com uma lição do presente. Então vai doer, vai machucar, vai demorar? Vai. Mas isso faz parte do meu crescimento como espírito. Quando nós formos anjos, né? Até o final do curso seremos anjos? Eu só não disse que curso que é, pessoal. Calma, eu não disse que curso que é. Né? Então, até o final do curso seremos anjos. Eu só não disse que curso que é esse daí. Que curso, ok? Então, chegaremos, pessoal. Isso é um determinismo divino. Querendo ou não querendo, chegaremos na condição de anjos, de arcanjos, de cristos. Né? Chegaremos. Né? E aí, quando a gente chegar na condição de anjo, a gente vai pedir uma reencarnação no planeta de provas e expiações. É verdade, eu não estou brincando, ok? Aí o nosso orientador espiritual vai nos chamar de cantinho, vai falar bem baixinho para a gente, olha, pensa bem, analisa, reflete. O livro Renúncia de Emmanuel explica em detalhes isso, tá? Alcione. A história de Alcione. Então, ali já era um anjo, ok? Esse orientador fala, pensa direitinho, analisa, né? Você tem 90 dias para amadurecer a ideia. Não, eu vou, porque eu quero, porque eu sei, tá bom. Ele vai falar assim, então a primeira prova que você vai enfrentar como anjo vai ser de abandono afetivo. E aí? Quem que topa? Faz parte. Deu para você entender? Vai doer? Vai doer. Mas por que abandono afetivo? É o planeta de provas e expiações. Eles são moralmente atrasados. Eles não conseguem fazer melhor do que isso. Ainda são extremamente egoístas, extremamente orgulhosos. Estão muito mais preocupados com eles. Então eles não pensam duas vezes em abandonar pessoas. Então a primeira lição sua é abandono afetivo. Só que ele vem preparado, claro, sem dúvida. Não que ele não vá sofrer, mas ele vai ressignificar. Ele vai ressignificar. É interessante. Então, à medida que a gente vai evoluindo, anjos, arcanjos, e aí sucessivamente, até chegar na condição de Cristo, que nós vamos chegar também. Ok? Olha, interessante isso. Isso é um processo que você vai adquirindo experiência e conhecimento. Isso vai acumulando dentro de você. Mas à medida que você vai se colocando na condição de co-criador em plano maior, nós hoje somos co-criadores em plano menor. Todos nós somos co-criadores em plano menor. Seremos co-criadores em plano maior. O que é um co-criador em plano maior? É ter toda a potência do pensamento e do sentimento para ajudar Deus. Seremos ajudantes diretos, vamos dizer assim, ok? Ministros diretos na formação planetária. Isso é um co-criador em plano maior. E todos nós temos esse destino. Todos os espíritos
pegando a questão 540 do Livro dos Espíritos, bem lá no rodapé, que ele fala da natureza, e diz assim, que o arcanjo começou pelo átomo. O arcanjo, ele falou isso no século XIX. O arcanjo começou pelo átomo. Então perceba, isso chama-se determinismo divino. Mas o nosso momento aqui agora é olhar família, a nossa família, como uma família perfectível, mas onde nós, como espíritas, podemos colaborar. Temos que ser um agente facilitador, não um agente dificultador. Aonde eu estou hoje, eu sou um agente facilitador ou um agente dificultador? Na família, no trabalho, no trânsito, onde eu estiver. Eu tenho que me fazer essa pergunta. Eu estou facilitando ou estou complicando ainda mais? Como espírita, como cristão, ou não necessariamente como cristão também, mas se eu busco a espiritualidade, necessariamente eu tenho que ser um agente facilitador. Facilitador. Para mim. Parece que eu estou fazendo isso para os outros. Não, para mim. Porque à medida que eu descomplico, eu vou me descomplicando. À medida que eu vou facilitando, eu vou entendendo todo esse processo dentro de mim. Todo esse processo. Vou respeitando as diferenças, vou ressignificando, vou revendo. Veja, às vezes eu posso não aceitar determinadas atitudes. Ótimo. Mas não necessariamente eu vou julgar aquela atitude. Entenderam? Então esse é um processo lento que começa necessariamente pela família, onde nós vamos percebendo que o corpo procede o corpo, mas o espírito não procede o espírito. O que significa isso? O corpo procede o corpo. Então o corpo dos nossos filhos vieram dos nossos, geneticamente falando, ok? Mas esse espírito não procede o meu espírito. Esse espírito procede de Deus. A princípio somos todos irmãos. Todos irmãos. Estamos em configurações diferentes, mas a princípio somos todos irmãos. Porque somos filhos de um mesmo pai. Outra coisa para a gente ressignificar. Até pouco tempo atrás, nós usávamos uma palavra, servo de Deus. Já usaram essa palavra alguma vez? Se usaram, por favor, não usem mais. Ok? Porque nós não somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. O servo é um empregado, como todo empregado quer o salário no final do mês. Entenderam? Como todo empregado não tem nada a ver com a empresa, ele só quer receber o que é dele. Entenderam? Por mais que ele seja uma pessoa de alta hierarquia e de alta confiança, ele é um empregado. E o filho? Não é diferente? Como que o filho vê a empresa? Não como um empregado. Então até pouco tempo a gente fala, servo de Deus. Não, sou filho de Deus. Eu tenho que mudar essa concepção, pessoal. Eu tenho que mudar essa concepção. Como filho, a minha postura é outra. Como servo é uma, como filho é outra. Então eu sou filho de Deus. Ok? Mesma a estrutura de Jesus. Tirar Jesus do altar e colocar ele do lado. Para andar do meu lado, não em cima, do lado. Tem que reconfigurar isso também. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. É a questão 625 que fala exatamente, vede Jesus. Um guia, um modelo de como ser um ser humano. Não de um Cristo. Por isso que fala, vede Jesus. Não escreveu lá, vede. A pergunta é, na questão 625, qual é o tipo mais que perfeito que Deus enviou para a Terra para servir de guia e modelo? É a única resposta que não tem vírgula. Vede Jesus. Não escreveu vede Cristo. Vede Jesus, porque Jesus é um ser humano. Entenderam? Jesus é um ser humano. Como que ele era como ser humano? Como ser humano. É o nosso guia e modelo. Então nós temos que começar a mudar algumas estruturas dentro de nós, nada contra como era, mas subimos mais um degrau. Subindo mais um degrau, eu tenho que rever conceito de família, a minha posição na família, o meu sentido de gratidão na família, porque aí sim eu começo a crescer como ser humano. Não adianta eu olhar para fora da minha casa, às vezes eu tenho que olhar para dentro da minha casa e entender quem são as pessoas que estão ali. E o que eu posso fazer para melhorar a vida delas.
já que eu estou em uma família. Ok? Tudo bem por hoje? Querem perguntar mais alguma coisa? Isso vai cair na prova, tá? Isso vai cair na prova. Então vamos para a prece, encerramento? Então vamos nesse momento agradecer, porque o sentimento de gratidão tem que ser uma constante nos nossos corações. Aquele agradecimento pela vida, pelas oportunidades, pela natureza, pelas pessoas, sem ter um motivo especial, mas ter o sentimento de gratidão. Olhar a vida, as pessoas, as situações com outros olhos. Fazer uma releitura da nossa existência. O que passou, passou. Deus não quer saber exatamente quantos passos nós demos para trás, mas essencialmente em que posição, em que direção nossos pés estão voltados hoje. O melhor tempo é o tempo presente. E que possamos agradecer a cada dia pela oportunidade que nós estamos tendo de fazer um pouquinho melhor, de envolver as pessoas com um olhar de ternura, de amor, de respeito, de consideração. Agradecemos também aos nossos pais, a família que nós temos. Com certeza estava adequada à nossa necessidade, ao nosso momento, para que a gente pudesse aprender e ensinar, para que a gente pudesse se remodelar, entender se hoje somos o que somos, graças a todos aqueles que vieram antes de nós, que possamos relembrá-los com carinho, com respeito, com gratidão, porque fazem parte da nossa família, da nossa evolução e nos ajudaram de alguma forma a chegar até aqui. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade do estudo que dissipa a nossa ignorância, que amplia os nossos horizontes, que dá um colorido à nossa vida, que nos explica o porquê e o para quê, para que possamos ser melhores, principalmente conosco mesmo. Que assim seja. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente.